Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Há pouco tempo atrás nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma catástrofe sem precedentes, nunca vista em toda a história do Brasil até então, que foi uma enchente meio que diluviana, aonde centenas de famílias perderam literalmente tudo, sendo que muitas dessas pessoas perderam a vida por causa dessa enchente. E se o Senhor nos avisasse antes? Se o Senhor Jesus Cristo nos acordasse na madrugada dizendo, tá vindo uma enchente aí, pega teu carro, coloca tudo que é necessário, não olhe para trás para você não virar uma estátua de sal, ou seja, não se apegue a nada material, mas eu estou te avisando antes para que você possa... Os gatinhos brincando ali me distraíram a atenção aqui. Para que você possa então salvar pertences necessários aí. Então você já tem o aviso do Senhor, vai colocando o carro que precisa no porta-mala, né, nos espacinhos que sobra entre os pés dos familiares ali. Nós estamos indo pegar um voo de um estado para o outro e de repente o Senhor aparece para nós no almoço ali, nós estamos almoçando no restaurante, o Senhor aparece, a gente leva aquele susto, né? O Senhor apareceu, aquela luz brilhante ali, e ele fala para nós, o avião vai cair, não embarque. Quantos problemas evitaríamos se o Senhor, aquele que se diz o nosso bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo capítulo número 23, verso 1 em diante, né? Ou João capítulo de número 10, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se ele é o nosso pastor, dá a vida por nós, porque ele permite tantas coisas acontecendo sem que ele nos avise ali, nos dando condições de evangelizar aquelas almas ali que vão morrer no avião, ou salvar a nossa vida, ser útil para ele mais tempo, né? Bom, irmãos, é uma pergunta que a gente pelo menos deve se fazer. Por quê? Porque quando nós temos, eu não tenho aqui para ilustrar, mas eu vou pegar o que eu tenho aqui, né? Vou pegar essa xícara a qual eu tomo um café aqui. Até caiu bem porque ela tem umas fotos, né? Que é das minhas filhas aqui, que fizeram pro Dia dos Pais, né? Bom, vou pegar esse velho barbudo feio aqui da foto, tá vendo? Eu estou com um problema sério, né? Uma doença que não tem cura pela medicina. Então eu olho para esse velho barbudo aqui, que pode ser a imagem da Nossa Senhora, do Santo Expedito, da Iemanjá da Ubanda, né? Ou de um deus da Quibanda, etc, né? Mas eu tô só simulando aqui. Aí eu olho para esse velho barbudo aqui, ó, e começo a pedir para ele, pode me ajudar, eu te peço que tu me ajude, cure eu dessa doença. Esse velho barbudo aqui, ele vai pegar pó daqui a pouco, aqui é uma estrada de chão batido do interior, né? Ele vai se sujar, ele não vai conseguir se limpar sozinho. Eu tenho que pegar uma esponjinha, lavar ele, tanto por fora como por dentro, né? Por dentro ele já tá sujo de café, né? Então ele não é vivo, ele não pode me ajudar, não pode. Eu acho que isso é compreensível a qualquer um de nós. Qual é a diferença de eu dedicar a minha fé a esse velho barbudo aqui, a qualquer imagem que eu tiver diante de mim, para com a um suposto Deus vivo que em vias práticas é surdo de igual modo? Ele não me ouve. Por que eu digo que ele não me ouve? Porque não há resposta, né? Você tem alguém sentado ali na sua frente mexendo no celular, você está falando com a pessoa e ela não te deu resposta, quer dizer que ela não está te ouvindo, porque ela está muito concentrada no celular dela. E às vezes você até se magoa, se sente chateado, né? Ou não se sente? Não se sente chateado se você está falando com a pessoa, está no celular e não está dando atenção para você? A gente acaba aqui se sentindo chateado, rejeitado, né? Então, se eu estou orando a um Deus que eu não vejo, esse aqui eu tenho a possibilidade de ver, pelo menos, né? Eu sei que ele não ouve, que ele não pode me ajudar, mas eu ainda vejo. Agora, se eu falo com Deus que eu não vejo, eu não tenho nem o benefício de vê-lo. Eu só sei que ele não ouve, porque ele não está me respondendo. Então, quantos irmãos eles pediram emprego e não receberam de Deus, pediram uma cura e não receberam? Do único e verdadeiro Deus, falando daquele que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ou é isso que acontece, ou ele ouve e responde. Então,
ou temos uma opção ou temos outra. E eu digo que nós temos a segunda opção. O Senhor ouve e responde igual ele sempre fez. O princípio vai ser o mesmo. Então nós vamos ver nas escrituras. Bom, mas daí está nas escrituras. Eu quero ver na minha vida prática o Senhor ouvindo e me respondendo. Então nós vamos ver na vida prática ele ouvindo e respondendo. É uma questão nossa. É uma questão com a criatura e não com o Criador. Com o Criador está tudo certo. Vamos então, com a ajuda do Espírito do Senhor, aprender de Deus a ouvir a sua voz. Então, anteciparmos problemas desnecessários ou aceitarmos problemas necessários. Porque como é que o Senhor vai dizer, ó meu filho, tu vai morrer na cruz, e quando olhar, cadê ele? Saiu correndo. Quem pega? Então, por que o Senhor vai nos antecipar um problema que nós vamos fugir dele? Adiantaria? Então, o problema não está com o Criador. Não está. Ele fala, sempre falou e fala de modo que ouçamos ele falar. Vamos ver as escrituras em Atos, capítulo número 27, verso 18. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo haver já muitos, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-se toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos, não é assim que muitas das vezes nos encontramos? O apóstolo Paulo está preso, aqui não é Paulo escrevendo, ele está narrando a situação, né? O apóstolo Paulo está preso num navio, indo para Roma, e o apóstolo Paulo orientou o chefe da guarda, o centurião, a não seguir por um determinado caminho, mas o piloto achou melhor fazer, o piloto do navio. E óbvio, você vai ouvir quem? Um irmão que te diz uma coisa ou o mecânico do carro sobre o teu carro? Se você está com uma dor muito forte e vem um irmão crente e te diz algo a respeito dessa dor, toma isso que tu fica melhor, ou tu vai ouvir o médico que mandou tu tomar 7 dias de amoxicilina? Quem você vai ouvir? O centurião ouviu o especialista ali, que era o piloto do navio. Só que aí começou a acontecer como o Paulo disse, o navio começou a ir a pique, a afundar. O que acontece hoje, irmãos? Um dos primeiros problemas da dificuldade de ouvirmos a voz de Deus é que nós não encontramos mais irmãos que falem em nome do Senhor Deus, na autoridade do Senhor Deus. Eles falam de si mesmo. São falsos profetas que falam de si mesmo. Por exemplo, o político tal foi escolhido por Deus. Aí vai lá os irmãos e votam por tal, ele perde a eleição. Deus é derrotado, porque Deus escolheu alguém que ele mesmo não pôde colocar lá no lugar que ele escolheu, né? Aí tá alguém doente lá, aí vai o irmão lá. Eu oro e determino que seja curado no nome de Jesus. Irmã, fica tranquila, teu marido vai ficar curado. Tá escrito na Bíblia, crê, então somente eu creio, orei por ele, vai ser curado, tá, irmã? No outro dia o marido morre. Aí, né, o irmão lá falou em nome de Deus, né? Ele disse que Deus ia curá-lo porque ele tinha fé. E aí o irmão morreu, a família fica frustrada. Então hoje nós temos uma confusão de nominados irmãos, ou irmãos verdadeiramente irmãos, que falam em nome de Deus sem a autorização de Deus. É igual o pai lá tem 3 filhos adolescentes, né? Aí ele chega no mercado pagar conta, calculando lá que tem uns R$500 lá para pagar, tem 1.100. Aí ele pede para olhar lá o caderninho lá, os filhos dele compraram bala, picolé, sorvete, o mês todo na escola, pra escola lá em nome do pai. Aí o pai fala com o dono do mercado, tá, mas eu não autorizei isso aqui. Certo que tu autorizou, trouxeram um bilhete com a tua assinatura e tal, falsificaram ainda a assinatura do pai. O dono do mercado em parte não tem culpa, o pai vai dizer para ele, não tá mais autorizado. Só se eu ligar ou vir aqui falar. E vai dar a bronca nos filhos, né? Depois esses irmãos vão ter a bronca do pai lá no céu também. Vão ter a bronca, e a bronca vai ser feia, porque estão falando em nome dele sem a autorização dele. Agora, quem ouve deveria consultar o pai.
Se o mercado ligasse pro pai, ó, estão aqui, né, com um bilhete, mas o senhor compra tempo aqui, eu nunca vejo estar comprando essas coisas para eles. Faltou um pouquinho, claro, ele ia ganhar o lucro ali, né? Então falta um pouco quem ouve também consultar diretamente ao pai, porque nós temos acesso direto ao pai. É o pai que vai pagar por tudo, não é os irmãos. Então são coisas que vão acontecendo, irmãos. Vão acontecendo. Então Paulo avisou o capitão do navio, o centurião. Mas ele preferiu seguir o piloto, que em parte está certo. Vamos lá. Verso 21. E havendo já muito que se não comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável os homens terem me ouvido a mim, quando partimos de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e a perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, somente o navio vai se perder. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temos, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto contigo estão neste navio. Meu Deus, irmãos, isso aqui é sem precedente. Sem precedente, irmãos. Sem precedente mesmo. O anjo apareceu para Paulo e disse para o apóstolo Paulo a ordem de Deus. E o anjo não é como esses irmãos que vão lá falsificar a assinatura do pai, não, irmão. Não é. E o apóstolo Paulo, tendo o Espírito de Deus, entendeu que aquele anjo era de Deus mesmo e não de Satanás. Então, assim como Paulo falou, aconteceu, nenhuma vida se perdeu. Olha só, irmãos, quantos problemas, entre aspas, seriam evitados. Quantos irmãos morrem em acidente de carro terrível? Se o senhor avisasse, ó, não pega aquela via lá, que vai ter grandes acidentes naquela via. Então, o irmão... E Deus não fala mais dessa forma? Irmãos, Deus fala igualmente. Deus não envelheceu. Deus não mudou. A sociedade mudou. Deus não mudou. Deus fala da mesma forma. O modo operante, veja bem, o modo operante de enviar anjos, Deus mudou. As curas, o modo operante de curar de Deus em Atos dos Apóstolos, e eu quero uma ressalva aqui, que eu vi um pregador falar nisso, ele está certo, nós temos menos milagre do que mais milagre. Então, os irmãos, principalmente neopentecostais, olham aqueles milagres que o Senhor fez através dos apóstolos, o apóstolo Pedro curando o coxo lá na porta da Formosa lá, do templo, ressuscitando Dorca. Os irmãos olham aqueles milagres e tentam aplicá-los no mesmo modo operante. Não existe mais isso, irmão. O modo operante, Deus mudou. O curar, sim, Deus ainda faz milagres iguais. Deus ainda cura câncer, ressuscita morto. Deus, ele é o mesmo sempre. Mas o modo operante mudou. Por quê? Porque havia um fim objetivo de Deus para aquele momento sobre a escrita das Escrituras, que era validar que era ele que estava escrevendo o Novo Testamento através dos apóstolos. Então o poder dele era o testemunho dele através dos apóstolos. Então hoje o modo operante mudou, mas o princípio de curar, de falar conosco, é o mesmo, irmãos. Deus fala, assim como ele falou com Paulo, ele fala com os irmãos hoje. A mesma coisa, Deus, ele nos avisa, ó, não casa que não vai dar certo. Vai estar carregando um problemão pro resto da tua vida. Não vai trabalhar nessa empresa aí que não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não tenho propósito aí, não vou salvar nenhuma alma aí, tu só quer ir pelo lucro e não vai te valer a pena. Deus fala do mesmo jeito, mas como que ele fala hoje, então? Se ele não fala enviando um anjo. Em João 14, João capítulo 14, verso 26, as Escrituras nos dizem o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, hoje, o modo operante de Deus falar conosco é através do Espírito Santo, o Consolador que ele enviou quando o Senhor Jesus subiu aos céus, que habita permanentemente na nossa vida.
Eu tenho um vídeo que eu vou largar aqui nos comentários, caso algum irmão não assistiu. É o marca-texto de Deus. Nós estamos lendo alguma coisa, nós estamos ouvindo alguma coisa no carro ali, ouvindo a Bíblia em áudio. Um irmão está falando sobre a palavra de Deus, tudo passa, blá, 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 a gente só fica ouvindo aquilo, a gente está entendendo, mas não... Daqui a pouco, uma única palavra ou frase ali dá aquela saltada nos nossos olhos. É como se Deus passasse o marca-texto, aquilo ali. Então é o Espírito Santo falando conosco. Ele está usando aquela fala de alguém, aquela fala da Bíblia Sagrada narrada em áudio ali no carro que a gente está ouvindo, em casa quando a gente está lavando uma louça. Então hoje Deus, eu vou largar esse vídeo aqui, hoje Deus fala pelo Espírito. Mas por que parece que nós não ouvimos, ou parece que ele se faz de difícil interpretação? Porque analisemos o texto de Atos dos Apóstolos. O anjo apareceu para o apóstolo Paulo e disse que o navio se perderia e nenhuma alma daquela se perderia, estaria nas mãos de Paulo, porque Deus queria entregar Paulo a Roma, para ser julgado em Roma. Havia esse propósito de Deus. Então estava claro, específico, porque parece que para nós o Espírito Santo ele não se faz tão claro, né? Tão específico assim. Parece que ele fala por charadas. É pela luta interna que temos com ele. Ou seja, nós contaminamos a palavra de Deus com a nossa luta interna. Como assim? Gálatas, capítulo número 5. Depois, irmãos, colocam no comentário se é capítulo 4 ou 5. Mas tenho quase certeza que é o 5, verso 20 em diante, 24, 25. Fala da luta entre a carne e o espírito. Que carne aqui eu traduzo, sem adulterar as escrituras, por alma. Então, nós queremos estar vivo e ter o controle da situação porque temos medo. E vamos falar sobre isso. Então, as nossas emoções, elas contaminam a palavra simples e objetiva do Espírito Santo em nosso eu consciente. Então, nós somos divididos em 3 eu consciente, que é a consciência. Eu vou, acho que largar não sei se eu fiz o vídeo ou escrevi só, mas não lembro agora. Eu emocional e eu espiritual. Só o cristão tem esses 3 eu. O pagão não tem o eu espiritual. Ele é só eu emocional e eu consciente. Embora ele tenha o espírito dele está como que morto. Ele precisa ser vivificado pelo Senhor. Que é o que aconteceu conosco. João 3,3, quando nascemos de novo. Nós somos vivificados, então a gente tem o espírito, o nosso espírito, que testifica com o Espírito de Deus. Tem a nossa alma, que é contra essa testificação, que ainda está viva. A morte é a única inimiga a ser vencida ainda, né? Que é quando o nosso corpo for transformado ou ressuscitado dos mortos, refeito, não igual a este, que tem o DNA pecador de Adão. Bom, irmãos, então o Espírito ele fala tão claro quanto o anjo falou ali. O mesmo anjo apareceu para Zacarias e disse que ele ia ser pai de João Batista. Zacarias não creu. Porque a alma de Zacarias contaminou a palavra, como Deus falou claramente para Adão sobre não comer da erva. Satanás contaminou, distorceu a palavra de Deus. Então não importa como Deus ele apareça para nós, ele pode aparecer agora na tua frente. Tua alma pode dizer que é um demônio. Vamos ver isso mais claro em Lucas capítulo 16, verso de número 19. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vinha todos os dias, regaladamente e esplendidamente. Vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Veja que o homem rico não tem nome. Olha o oposto do eu da alma. Então aí nós vamos começar a entender, irmãos. Cada versículo das Escrituras, ela tem dias de mensagem para o homem espiritual. Para quem vive no eu da alma, embora seja salvo, seja crente, pode o anjo aparecer, não vai entender, vai pegar o avião vai cair. Vai pegar a estrada e o carro vai bater. Vai alagar toda a casa, perder tudo e não vai ser avisado por Deus. Por quê? Porque o Deus não consegue falar sem nome. Uma pessoa que não tem nome, Deus não consegue falar.
Deus ele não tem uma manada de salvos, ele tem uma pessoa salva. Como assim? Ele salvou cada um de nós individualmente. Ele não olha para um bando de almas. Ele ama individualmente cada um de nós e se relaciona todos os dias de nossas vidas. Ele aparece para nós e fala conosco. Todos os dias. Mas quando nós vivemos no eu da alma, nós somos como um indigente, um sem nome. Mas olha como isso é o oposto no mundo. Chega uma pessoa com trajes da moda, relógio caro de R$1.000, 10 mil, 1 milhão, né? Pra mim 1.000 é caro, irmãos. Ai, ai. Chega numa loja, rapidamente os vendedores se levantam, não é? E vão lá atender, vem cá, o senhor quer um cafezinho? O senhor quer um cafezinho. Agora chega eu lá com essa camisa surrada aqui, que Pedro Alves Cabral, quando chegou no Brasil, trouxe ela junto, né? Chega lá na loja, lá, o vendedor até demora para se levantar. Se tu tiver com sede, tu tem que pedir água, senão tu nem água te oferece. É ou não é? Agora Lázaro, o mendigo, na porta de uma loja, o mendigo ele ganha um balde de água fria para ele não ficar ali. Na maioria, não todas. O rico ganha cafezinho. Eu tô tomando um cafezinho. E tá bom, irmãos. Cafezinho muito gostoso. Ô, meus irmãos, vamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Porque até o mendigo tinha nome para Deus aqui. Ele dizia também aos seus discípulos. Opa, perdi o versículo aqui. Peraí. 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, bem recebido em todos os cantos da sociedade, né? E vivia regalado esplendidamente, mas não tinha nome, né? O nome não estava lá no livro da vida, não, irmãos. Agora ninguém recebe ele bem onde ele está, lá no inferno. Tá um temporal aqui, irmãos, marcando pior do que a última enchente que teve no Rio Grande do Sul. Pior. É para chover 400 milímetros. Só mais localizado, vai ser algumas cidades, né? Nem qual, porque eu estou bem protegido na vida eterna com o meu Senhor, então segue o curso da vida espiritual. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, porque ele tinha nome, o nome dele da noite da vida, para o seio de Abraão. E morreu também o rico sem nome. E foi sepultado. Na sociedade ele tinha um bom nome, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui é o paraíso, irmãos. O Hades não, o Sheol, né? Que é o lugar de mortos, ele é dividido pelo paraíso e pelo inferno, que não é o lago de fogo ainda. E o paraíso não é o céu também. Ou a Nova Jerusalém, né? Mas isso é outro assunto, mas só para os irmãos entenderem aqui. Lázaro, ele estava no paraíso, aonde o ladrão da cruz foi quando morreu ao lado do Senhor Jesus, porque creu nele. O outro ladrão foi para o inferno. Ambos estão no mesmo lugar ainda, paraíso e inferno. Ainda não estão na Nova Jerusalém, que vai ser física, corpo físico, igual nós temos aqui, porém transformado, sem nada relacionado ao pecado. Então Lázaro, quando for ressuscitado do paraíso, ele está lá, ele está consciente, assim como o ladrão, como o rico estava consciente no Hades, no inferno, o Lázaro estava consciente no paraíso, mas a fala aqui era com o rico. Então, quando nós morrermos, nós vamos estar conscientes no paraíso, nós vamos lembrar de tudo, vamos estar conscientes, só nós vamos estar sem corpos físicos. Quando nós formos ressuscitados, aí nós vamos ter corpos físicos para a Nova Jerusalém, que será física depois do milênio, dos 1000 anos. Mas vamos continuar aqui. E clamando, disse para Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Lázaro somente os mal. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que
quem quiser passar daqui para aí não pode, nem tampouco daí para cá. E disse ele, rogo-te, ó pai Abraão, pois tenho 5 irmãos, para que eu vá lá e dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Disse Abraão, eles têm Moisés, têm os profetas, que o ouçam. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for até ele, eles vão se arrepender. Veja que o homem, ele falou para Abraão o que nós falamos hoje. Ah, mas se o Senhor aparecesse para mim, se o Senhor enviasse um anjo para mim falar, o que Tomé disse para o Senhor Jesus, deixa eu tocar. Então, não é o modo operante. Não é o modo operante, irmãos. Não é o modo operante de Deus que está falho. É quem dele recebe. Não é quem fala que está com um problema, é quem ouve. O Senhor pode usar um megafone. Não adianta, irmãos. Por que ele foi para lá, irmãos? Porque ele nunca creu no Senhor. Nunca creu. Então, o modo operante na época de Paulo foi um anjo. E muitos modos operantes lá que hoje Deus não usa. Como nós lemos em João 16, o modo operante de Deus hoje é o Espírito dentro de nós, irmãos. E ele nos fala, ele passa o canetão em cada parte ali da nossa vida, irmãos. Tudo que nós formos fazer, ele passa o canetão, marca texto ali para nós, ó. Não entra nessa, entra nessa. Ele nos ensina todas as coisas, irmãos. Hebreus capítulo 8, versículo 8 até o 10. E não ensinará mais homem ao homem, nem irmão a irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu enviarei o meu Espírito dentro de cada um deles. Mais ou menos assim, você pode ler lá, Hebreus 8, versículo 8 até o 10. Oh, meus irmãos, o modo operante do Senhor, modo operante. Irmãos, o Senhor Jesus vai contar uma parábola de uma mulher, uma senhora já de idade, sem condições nenhuma de se ajudar, e ela vai num juiz todo dia, ela só pede, ela não tem recurso para advogado, nada, e o juiz, mal, dizendo, eu não temo a nada, mas para que essa mulher pare de me incomodar, eu irei julgar a sua causa, dando-nos a entender a importância de nós estarmos diante do Senhor sempre, confiar nele, estar ali todos os dias, expondo a ele as nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas dúvidas. Mas aí o Senhor Jesus termina essa parábola com uma triste mensagem. Verso 8 do capítulo 18. Digo-vos que depressa lhe fará justiça a essa mulher, né? Mas, porém, esse porém é um problema, mas não vou me deter nele aqui agora. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, quanto mais próximo da vinda do Filho do Homem, menos fé em Deus as pessoas terão. As pessoas não acreditam em Deus. Elas dizem que acreditam, mas não acreditam, irmãos. A pessoa fala assim, acredito que não vai chover, e leva o guarda-chuva. Irmãos, as pessoas não acreditam em Deus, irmãos. Provavelmente você esteja incluído nessa lista aí de descrentes em Deus. É só olhar os resultados do que sai da boca, né? Hoje o modo operante de Deus falar conosco é através do Espírito. E Ele quer nos orientar sobre a nossa vida, né? Ele tem um piloto automático. Gálatas capítulo 4, verso 6, né? Ou 6, 4. Que o homem semear, isso ele irá colher. Há um piloto automático de Deus, né? Deus criou as leis da física. Há um piloto automático, ao nós estamos sujeitos. Se eu jogar uma pedra para cima, se eu for crente, bom, santo, eu tenho a comunhão perfeita com Deus, não faço nada errado, oro todos os dias, a pedra cai para baixo igual, irmão. Se o ateu jogar, cai para baixo também. Não tentarás o Senhor teu Deus quanto às leis do piloto automático, né? Que aí o pecado estará em tentar a Deus, tudo a santidade caiu por terra. Agora,
quando alguma coisa no piloto automático vai nos prejudicar e nós não estamos vendo, Deus ele quer nos cuidar, ele quer nos proteger, ele quer evitar de sermos lesados sem gerar fruto. Nós podemos ser lesados e devemos ser lesados, às vezes até com a própria vida, quando vai gerar fruto, mesmo que seja só uma alma. Mesmo que a nossa morte física gere a salvação de uma única alma, já está bom. Mas sem fruto não faz sentido, irmãos, para o nosso Deus. Então não deveria fazer sentido para nós. Agora, como sabemos que o irmão não crê no Espírito de Deus falando com ele? Pelo que sai da boca dele. Os medos, os anseios, né? Tudo isso demonstra que ele não crê no Espírito de Deus falando com ele. Como aquele homem não creria se um anjo fosse enviado? Deixa, Abraão, eu ir lá e aparecer para eles, que eles crerão, não vão crer. Se tu aparecer, eles vão dizer que é um fantasma. A falta de fé sempre vai encontrar uma justificativa. Não importa o meio operante que Deus use. Agora, o que gera a falta de fé? Ausência de comunhão, irmãos. Ausência de comunhão. A falta de fé é gerada pela ausência de comunhão. Falta de fé é gerada pela ausência de comunhão com Deus. Se temos comunhão com Ele, logo nele iremos crer, irmãos. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número... Gálatas, Efésios, capítulo 4. Verso de número 30, ou 29, primeiro, que é importante. Versos 4, 29. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Então o irmão ele está sempre acreditando que o mal vai acontecer. Não, porque senão lá vai dar tudo errado. Não, agora com esse Covid eu nem vou sair de casa que eu vou ficar doente. Não, eu peguei Covid, nem fez o teste ainda e já disse que pegou Covid. Isso edifica, irmãos? Isso gera uma edificação? Não gera edificação nenhuma, irmãos. Não produz nada. O que diz aqui Efésios 4? Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, quando a gente vai contra o Espírito que está falando conosco, que está nos advertindo ou nos edificando, não, vai dar tudo certo, Deus é contigo, a gente está ali batendo, a gente está deixando a nossa alma viva lutar contra o Espírito e martelar ele vai se entristecendo. Isso vai rompendo a comunhão, não a salvação. Comunhão e salvação são outro assunto para outro vídeo, né? Então a gente vai ficando sem comunhão com Deus e ouvindo menos. É igual o marido chega na mulher assim, não, vai dar tudo certo. Não, porque a vida é uma droga, não sei o que, não sei o que. Com o tempo, a comunhão entre marido e mulher vai sendo rompido. Eles vão estar cada vez mais distantes e vão se conhecer cada vez menos. Então, embora os corpos físicos estejam debaixo do mesmo telhado, os corpos emocionais estão muito distantes. O coração bate acelerado pelo colega da academia, pela colega da faculdade. O marido prefere estar com os amigos porque é desgastante estar em casa. Não há mais comunhão. Não havendo mais comunhão, não se conhecem mais. É como se fossem dois estranhos. É a mesma analogia, sendo que Deus compara o casamento do homem com a relação dele com a igreja. É a mesma analogia. Porque o anjo não aparece como apareceu para Paulo e diz, o navio vai dar tudo certo. O navio vai afundar, mas todas as pessoas vão ser salvas. Porque hoje o modo operante não é mais o anjo, é o Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo não fala mais? Porque ele está triste. Está triste. Ele está triste. Porque a comunhão foi rompida. É muito blá 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 da nossa alma enchendo o Espírito Santo de tristeza. Ao invés de dizer, tá bom, eu acredito, vai dar tudo certo, a gente é contra a voz do Espírito de Deus em nós, que vem nos gerar edificação ou exortação, quando o Espírito Santo passa o canetão, isso aí não é novela para tu assistir, isso não é filme para tu assistir. A gente vai martelando, cauterizando o Espírito Santo, que chega um dado momento que a gente entrega ao Espírito do engano. Romanos capítulo 1, verso 27, se não me engano. E Deus nos entregou o Espírito do engano para que creia na mentira. Então agora o irmão começa a ensinar que não é errado.
certos filmes, certas novelas, certas músicas. E ele acredita, ele não está mentindo. Ele não está mais indo contra a consciência. Ele realmente, no eu consciente, ele acredita que não é errado. Por quê? Porque ele foi entristecendo, 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 e o Espírito Santo parou de falar com ele. Então, quando nós somos exortados com aquela voz amorosa do Espírito a mudar de comportamento, porque ele nos ama e quer nosso bem, e a gente é rebelde, logo a gente para de ouvir e acredita que. Aí, Deus, Hebreus capítulo número 12, ele vai entrar lá no futuro com a disciplina. Grave, forte. E aí a gente vai achar ruim a disciplina, vai querer reclamar com Deus, mas a gente não ouviu quando ele falou lá no início, lá pra gente parar com aquilo, porque Deus é disciplina o filho que ama. É a mesma coisa do pai. O pai diz, filho, não faz isso, não faz isso. O pai de verdade, né, irmãos? Não os pais de hoje, que não são pais de verdade. São reprodutores. Igual o cachorro vai ali com a cadela, ela ganha um monte de filhote, cada um adota um filhote do ser humano e deu, né? Isso é reprodutor. Não, pai conforme a Bíblia, que é um pai. Um pai na presença de Deus, não um pai do mundo, um reprodutor, né? Mas o pai fala com o filho não ouve, o que vai acontecer? O pai não vai falar mais. Porque o pai está triste, o filho vai fazer errado uma, duas vezes, o pai vai... Nem vou dizer o que é isso, que pode conselho telar bater aqui em casa, né? Mas o pai vai fazer isso porque não está importado com o conselho telar, ele está importado com a palavra de Deus. Então, diz Hebreus 12, se os nossos pais naturais nos disciplinavam, muito mais Deus irá nos disciplinar, né, irmãos? Porque a pedagogia a gente rejeitou. Então, hoje nós ouvimos a voz de Deus tão clara quanto antes. Porém, realmente, muitos irmãos não sabem mais o que é a voz de Deus. Por quê? Porque cauterizaram a consciência, porque bateram no Espírito Santo tanto que ele não fala mais. Ele não fala mais. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Torpe, nessa tradução mais antiga, vamos dizer assim, eu prefiro essas, né? Mas traduzindo no dicionário Aurélio para hoje é nojenta, palavra nojenta. Mas no hebraico pode ser contrário ao espírito também. Depende aí o dicionário que a gente vai usar, se é inglês, hebraico, grego, né? Em português é nojento, se não me engano, no dicionário Aurélio, né? Mas contrário ao Espírito pode ser também. Então, se o Espírito Santo está nos dizendo algo e a gente é contra, a gente não está promovendo edificação, a gente está sendo pedra de tropeço. E Deus não vai mais falar conosco, ele vai parar de falar. Aí ele vai entrar depois com a disciplina, né, irmãos? Então, o mesmo modo operante daquela época é de hoje. É o mesmo modo. Mesmo modo operante de Deus falar naquela época, ele fala hoje. Na apostasia de 2 Timóteo, capítulo 3 e 4, quando ele vai relatar que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, então vamos ver em 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, se nós olharmos a nossa vida, examinai-vos a vós mesmos e vede se não estáis já reprovados na fé, diz o apóstolo aos Hebreus, né? Se nós examinarmos a nossa vida com sinceridade, né? Se ainda há alguma ação mínima do Espírito Santo em nós, e nós percebermos que a nossa vida não é uma vida de amor, aí nós temos que ir lá em 1 Coríntios 13, ler as características do amor, que é Deus. Nós não temos amor. Nós não amamos, nós temos paixões. Né? E aí, eu ficaria 3 horas aqui falando da diferença, então deveríamos já ter passado essa fase, né? Mas nós não temos amor. Amor é algo que o ser humano jamais pode sentir. Nem os animais podem sentir amor. Ah, mas a cadela ama os filhotes e protege. Não, ela tem paixão pelos filhotes. O amor, ele tem características, a paixão é uma delas. Mas o amor na sua integridade, leite desnatado, né? Então você compra um pó de nata, faz parte do leite, mas não está tudo ali que é do leite, não. A integralidade, ou a forma integral do amor, nós não temos, nós jamais teremos. Porque Deus é amor. A não ser que nós nascemos de novo e andamos com Deus. Aí Deus está em nós, então nós projetemos o amor. A mágoa, a pessoa está mágoa do marido, mágoa da esposa, não tem amor. Então como é que vai ouvi-lo? Quem não ama não tem Deus. Então agora outra característica de nós não ouvirmos a Deus como o apóstolo Paulo ouviu lá é a falta de amor.
A pessoa tem a mágoa, não quer estar perto, não quer conversar com a pessoa. Não, eu perdoei, não tenho mágoa. Não é verdade. Porque quando, às vezes a gente não pode estar perto. A gente não pode. É diferente. Às vezes o melhor é não estar perto. Mas esse seria outro assunto, né? Mas o desejo de querer estar junto não existe mais. Se pensar perto, se sente mal, oprimido, isso é mágoa. Se eu tenho mágoa, eu não tenho amor. E se eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Como é que eu vou ouvir alguém que eu não tenho? O primeiro mandamento do Senhor, quando for lá entregar uma oferta, se tem algo contra o irmão, vai primeiro pedir perdão lá para ele. Primeiro ali. Então, se eu não tenho o amor de Deus, eu não tenho Deus, porque diz João 4, que nós lemos, né? Qual é o verso? Acho que é 8. Deixa eu ver aqui, era 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor, ele é sacrificial. Nós temos que ir lá ler 1 Coríntios 13, o que é o amor, nas suas vias práticas. Não a paixão do mundo aí, que chamam de amor, né? Hoje, o homossexualismo é um ato de amor, o poliamor, tudo isso é amor, mas amor de Satanás, da carne, da alma do homem. Quem vive essas práticas amorosas não tem o amor de Deus, então não pode ouvi-lo. É melhor confiar na meteorologia, confiar no radar lá que vai proteger o avião de bater, nas placas de trânsito, no carro mais forte, porque em Deus não precisa confiar, porque ele não está ali para te avisar, para te ajudar. Não existe esse negócio, irmãos, de eu ter repulsa de uma alma por quem Jesus morreu e dizer que eu amo. Não, eu não tenho repulsa. Às vezes eu não posso estar junto. Deus fala de momentos de separação, em que eu tenho que me separar de um irmão, etc, né? Agora, eu usar isso como desculpa para a minha repulsa, como é que o Espírito Santo vai falar para mim, o navio vai afundar, mas vocês vão ser salvos? Ele não vai falar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. O modo operante de Deus hoje, na dispensação que nós estamos, no tempo que nós estamos, é o Espírito de Deus. Nós vemos lá em João 14, ele vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Eu vos enviarei outro, ele enviou o Espírito Santo. Hebreus 8, do 8 ao 10. E por que não está ensinando, irmãos? Nós estamos vendo aqui no vídeo o motivo. O medo é um motivo, a pessoa tem medo. Números capítulo 8, do verso 8 ao 10, se não me engano, vai dizer o seguinte: esperai o mandamento do Senhor. O que acontece é que às vezes quando o Espírito Santo não fala, a gente não espera. E aí a gente age por conta da alma. O que a alma julgar melhor a gente fala, mas a gente tem que esperar. Quando que a gente tem que esperar? Não nas coisas tipo, uso perfume A ou B. Não, isso a gente não precisa esperar. Eu pego esse emprego ou aquele. Se o senhor não falar, a gente pode escolher um dos empregos, né? Porque isso não é pecado. Agora, quando o Espírito Santo falou espera, aí eu não escolho nenhum emprego. E a gente sabe quando ele falou, irmão, mas eu fico com medo. Então eu não espero, eu vou lá, escolho. Romanos capítulo 14, nós falamos esses dias, né? Verso 21 em diante, vai até o 28. Tudo que fizerdes com dúvida é pecado. Então, quando eu não tenho a convicção de Deus, eu espero ele falar comigo, né? Agora, também não devo considerar pecado qualquer coisa. Tipo, eu vou de carro ou de moto hoje? Para Deus é indiferente se eu vou de carro ou de moto. Agora, se há algo que no mundo espiritual vai me prejudicar, ou Satanás quer me prejudicar fisicamente, Deus tem um plano de me manter vivo e saudável mais um tempo, aí ele vai falar, vai de carro. Bem claro assim, vai de carro. Aí entra a alma com a avareza. Mas de carro eu vou gastar um monte e tal, né? Ou com a vaidade. O irmão comprou aquela moto de 50, 100 mil, quer mostrar lá na fábrica, lá na empresa e tal. Aí vem a vaidade. Aí a alma vai tentar. Se nós estivermos com a alma, que é a luta da alma e espírito, escravizada, 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, a minha alma, aqui nesse caso. A biologia também fala, mas é outro assunto. Eu esmurro a minha alma, ou o meu corpo, no caso das emoções. Entrego ele à escravidão, para que, tendo pregado a muito, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo ouviu a voz de Deus, que no modo operante era o anjo. Por quê? Porque a alma dele estava escrava. Ela não ditava regra nenhuma ali. Então ele ouviu. Mas não, né? Aí Satanás vai usar nossas cobiças, como usou Eva lá. Mas imagina chegar com esse motão lá, tal. Então usei só um exemplo aleatório aqui, irmãos. Então Deus, ele fala do mesmo jeito ainda.
do mesmo jeito, meus irmãos. Se nós já entendemos, vamos agora para as vias práticas. Como aplicar essa mensagem de quase 50 minutos na nossa vida prática. Se nós aprendemos que Deus ele fala igual ele falou no passado, no Velho Testamento, em Atos Apóstolos, ele fala do mesmo jeito, mudou os modos operantes, mas o falar é o mesmo, com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma clareza. Bom, eu não posso, modos operantes então para a vida prática agora, eu não posso ser igual o rico, que quer decidir por Deus como falar. Ah, se tu me mandar um anjo, eu vou acreditar, Deus. Ou igual Tomé, eu tenho que ser obediente à voz que ele quer usar. Se ele quer usar o Espírito, se a determinação dele agora é usar o Espírito, a presença dele em nós, que é muito mais importante que uma aparição externa e momentânea como um anjo, eu vou aceitar. Então, o primeiro passo para as vias práticas desse vídeo agora aqui. Aceitação. Estou escrevendo, irmãos, porque eu não... Aceitação. Porque eu não elaborei esse vídeo para trazer aqui, né? Não foi um estudo. Eu estava ali fazendo um café para tomar, o Espírito trouxe essa mensagem e eu estou trazendo ela conforme ele está terminando de trazer, né? Então, tá. Aceitação da forma de Deus agir. Então, nós aceitamos que ele fala através do Espírito hoje e aceitamos ouvir a sua voz. Aceitação é o primeiro passo. Obediência, segundo passo, obediência. Eu aceito, eu obedeço. Obedecer o quê? Se eu estou rebelde há muito tempo, que é o caso de muitos irmãos que vão ver essa mensagem no futuro, né? Não agora, nesses dias, mas no futuro. Se eu estou rebelde a muitos irmãos, ao Senhor por muito tempo, eu tenho que começar com o básico. Talvez essa mensagem vai trazer o básico. Então, se o Espírito está falando, ele falou por muito tempo, agora não fala mais porque a gente entristeceu o Espírito Santo, então eu vou começar pelo básico. Qual é o básico? É aquilo que ele está falando agora com você através dessa mensagem. Talvez ele não quer mais que você fique assistindo certos programas. Você gasta 3 horas por dia em Netflix, notícia, vaga de emprego, não sei o que mais, e gasta 1 hora só ouvindo o Senhor. Então logo você vai alimentar mais sua alma. Alimentando mais sua alma tem mais munição para abafar a voz de Deus. E pode um anjo aparecer que a alma vai conseguir abafar igual. Pode ele ressuscitar um parente teu do inferno lá, que a alma vai conseguir abafar igual. Então obedeça. Comece a alegrar o Espírito Santo. Então obediência, alegrar o Espírito Santo. Comece a alegrar o Espírito Santo. A obedecer. Então a sensualidade no trabalho, na academia, você está sensualizando para os colegas de academia. Finge que não, mente para ti mesmo que não, mas tá. Então, sensualidade nas redes sociais, você está passando lá o feed, aparece aquela mulher lá, ou aquele homem, né? Porque isso é igual, né? Tanto para mulher quanto para homem, os hormônios. Fala do corpo, não da alma agora estou falando da biologia. Tem outro vídeo aí que eu falo sobre isso, né? Pouco, muito pouco, ainda quero falar mais, né? Mas aí você para a foto ali. Você está passando e apareceu aquele vídeo daquele homem, daquela mulher lá, mexeu com a sua biologia. Você para, está entristecendo o Espírito Santo. Alegra o Espírito Santo. Comece a obedecer. Para alegrar tem que obedecer, né? E para obedecer tem que aceitar. Aceite. Pare de ouvir tua alma. Escravize a tua alma. Escravize ela. Não, alma, eu não vou te ouvir. E joga para cima aquilo ali. Eu recomendaria não ter, né? Mas quem vai me ouvir? Quem vai ouvir um homem das grotas que mora lá no fim do mundo, né? Então, minha recomendação esquece. Mas eu recomendaria não ter redes sociais, né? Mas aí já estou pedindo demais, né? Não. Será que o senhor achará fé quando ele voltar? Nem Netflix, para que ter canal de entretenimento? Né? Mas essa é a recomendação minha, não estou dizendo que é do Senhor, não. Então vamos voltar a do Senhor, que é o que importa. Aceitação, aceite, obedeça, alegre o espírito. Quanto mais alegra, quanto mais o marido chega em casa e se alegra, mais ele pensa, marido bom segundo o coração de Deus, né? Não estou falando dos homens do mundo aí. Ele pensa, o que eu posso dar para essa mulher? O que eu posso fazer por ela, né? É comunhão, vai aumentando a comunhão. Então, comunhão. Eu não estou fazendo aqui, irmãos, conforme o Espírito está me revelando, né? Comunhão. Eu aceito, eu começo a aceitar. Eu obedeço.
eu alegro o Espírito de Deus, não entristeçais o Espírito Santo. Eu começo a voltar a ter comunhão com o Senhor, porque se você não está ouvindo o anjo aparecer para você, ou um morto ressuscitar, ou seja, o modo operante de Deus falar, porque a tua comunhão com Deus está morta há muito tempo. Então eu reavivo a minha comunhão com o Senhor. E aí ele começa a falar mais comigo. Eu botei a roupa para sair, ele fala, não sai. Aí, medo, vem o medo. Então eu vou para o último agora, que é o amor. O amor, não, eu amo o Senhor, eu vou lançar fora o medo. Eu sei que foi ele que grifou, eu não vou sair. Ah, mas eu tinha que fechar essa venda com aquele homem lá, porque eu vou ganhar tanto nessa venda. Não, mas tá claro para mim que é o Senhor falando, então eu não vou. Aí você abafa a alma lá, que é o mais difícil, que é o amor. O amor é o mais difícil de tudo, né? E o amor, a Bíblia diz lá em João, que o amor lança fora todo medo. Não, vou ficar em casa que Deus deixou claro para mim. Isso é fé, né? Fé é quando Deus deixa claro. Então eu não vou deixar minha alma querer barganhar. Ela está escrava. Então eu aceito o que o Senhor fala. E eu ando nessa doutrina. Eu obedeço o que Ele está me falando. Como eu estou andando muito tempo sem comunhão com Deus, eu já nem sei mais o que Ele fala. Então eu volto lá para o básico, que é comum a todos. E eu começo com o básico. Aceito o que Ele fala, obedeço, alegro o Espírito e eu volto a ter comunhão com Ele. Aquilo que Ele fala, ó, não fala isso para tua mulher. Esses dias Ele falou para mim, não fala isso pro vizinho. Eu falei igual. Falei. Mas me arrependi bruscamente. Depois confessei o meu pecado ao Senhor de ter falado que não era para ter falado, né? E uso isso como exemplo aqui. E gerou um resultado negativo. Mas depois várias coisas eu quis falar e eu não falei. Eu obedeci, eu restabeleci a comunhão. E só houve alegria, irmão. Deus fala igual. Igual Ele falou para Paulo lá, igualzinho. Ele deixa claro, não vai morrer nenhuma dessas pessoas e tu vai chegar em Roma. Não importa o que aconteça. Nada, nenhum mal vai te acontecer. Deus fala hoje da mesma forma. Da mesma forma, irmãos. O modo operante mudou. E aí eu teria que fazer um vídeo só os modos operantes. Se Deus quiser, a gente faz. Se Deus não quiser, a gente não faz. Irmãos, que Deus ajude você que ouvir essa mensagem a aceitar, obedecer, alegrar o Espírito e automaticamente receber a alegria do Espírito, reatar a comunhão e andar em amor, porque o amor lança fora todo o medo. Deus abençoe todos nós.